Matheus Gonçalves retorna ao Flamengo, né? Fez até post mostrando lá seus últimos dias na cidadezinha, né? Em Bragança Paulista, belíssima cidade, a terra da linguiça. E retorna ao Flamengo em janeiro. Arrotei gostoso demais. Esse botão aqui, mágico, isso aqui. É um negócio fantástico. E aí, o Matheus Gonçalves, né? Volta ao Flamengo. Porém, Rodrigo Ferreira. Porém, o Flamengo tem interesse em 2 jogadores do Bragantino. Trata-se de Léo Ortiz, ao qual já falamos aqui 525 mil vezes, e também trata-se de Juninho Capixabas. E aí parece que o Bragantino está estudando avaliar a contratação do menino, que estava por lá emprestado. O Flamengo vê a joia com um valor de mercado acima dos 20 milhões de euros. Os paulistas debatem composição com divisão de percentuais antes de ofertas por permanência. E aí, o Matheus, né, Gonçalves, que renovou o contrato até o final de 2027, pouco antes de se transferir para o Bragantino, tem uma multa para o exterior estipulada em 100 milhões de euros. O Flamengo, por sua vez, entende que o valor de mercado do jovem gira em torno de 20, 25 milhões de euros. O montante ainda é considerado altíssimo para o Bragantino, que tem como estratégia oferecer o proporcional por parte dos direitos econômicos do atleta. Padrão. No momento, o Flamengo não cogita nem abrir negociações para vender Matheus Gonçalves. É improvável, por sua vez, que o Flamengo tome qualquer decisão antes do início da temporada. Né? O Flamengo faz questão de que o jogador se represente no dia 8 de janeiro para fazer uma avaliação junto com o departamento de futebol, né? Para saber o grau de amadurecimento e a utilização de Matheus Gonçalves para 2024, se ele será útil ou não. O desejo é de que Tite acompanhe de perto a partir de janeiro e decida sobre a sua manutenção no elenco. Retornar para a base é algo 100% fora de cogitação. E caso não tenha espaço para o Flamengo, né, na temporada 2024, se abrirá negociações para venda ou até, quem sabe, um novo empréstimo. Né, o Matheus Gonçalves, pelo Bragantino, participou de 13 jogos, com 4 como titular, né, e deu uma assistência. Antes, ele tinha disputado também 13 jogos pelo Flamengo na temporada, com boas atuações sob o comando de Vitor Pereira. Inclusive, chegou a fazer 2 gols. A pergunta é, Rodrigo Ferreira, existe um mundo, na sua opinião, onde o Matheus Gonçalves poderia ter uma negociaçãozinha aí com o Bragantino para ficar em definitivo, para tentar diminuir o custo e trazer Juninho Capixaba e Léo Ortiz? Ou você vê potencial no menino joia da base, Matheus Gonçalves, para continuar no Flamengo em 2024? Rodrigo Ferreira. Difícil a questão. Cara, eu não negociaria com o Bragantino, não. Entendeu? Eu acho que no Flamengo ele pode ter. É porque assim, precisa muito da visão do Tite. Até hoje, para mim, o Tite cagou para o menino da base. Para mim, o Tite cagou. Ali tinha o Wendel e o Mateuzinho, que infelizmente é necessário, mas eu acho que ele deu uma cagada para os jogadores da base. O Vitor Hugo perdeu espaço, por mais que o Vitor Hugo esteja mal, o Everton Ribeiro estava mal, mas o Everton Ribeiro jogava. Entendeu? Então, mal por mal, no final do empate sempre fica pro medalhão. Eu achei que ele deu uma cagada por menino da base, principalmente quando ele montou bancos errados e quando tinha gente promissora, por exemplo, teve um jogo que ele terminou com a Ayrton Lucas jogando de atacante. Aí você olhava pro banco, tinha menino da base para jogar, pô. Se eu não me engano, foi contra o Cuiabá, não. Contra o Cuiabá, não. Foi contra, enfim. Eu não me lembro ao certo contra quem, mas ele terminou o jogo com Ayrton Lucas de centroavante, de atacante, jogando ao lado do Luiz Araújo. Foi o jogo que o Luiz Araújo fez um gol. Foi o gol que o Luiz Araújo fez um gol de corta-luz do Everton Ribeiro. Fortaleza. Fortaleza. Foi esse. Fortaleza. Ele terminou o jogo com Ayrton Lucas jogando de atacante. Então, assim, para mim, ele ainda... para mim é um treinador que caga para base. Pelo menos é o que mostrou até agora. Não sei se com uma boa pré-temporada. Então tem que chegar e procurar o Marcos Braz, o Tite, e falar assim: você tem alguma ideia para o Matheus Gonçalves? Se não tiver, aí é aquele negócio. Plano A, negociar para a Europa. É onde os caras pagam
pagam mais. Para eles é sair na urina. Agora, se não der, o Bragantino passa a ser uma boa opção. Entendeu? De você vender parte, ficar com outra parte e tal. Agora, só sobre o Juninho Capixaba que você disse aí, eu traria o Juninho Capixaba se eu fracassasse com pelo menos uns 3 planos anteriores. Cite 3 planos anteriores de Juninho Capixaba. É porque assim, eu preciso trazer um lateral esquerdo que venha na teoria para ser o titular. Na teoria. Prática, a gente chega aqui às vezes não se confirma, né? Igual o Vidal. Mas, por exemplo, o plano A do Flamengo é Alexandro. Acho um lateral com 32 anos que vem para ser titular. Eu vi uma vez um tríade de um cara aí dizendo que o Alexandro vive um momento muito ruim na Juventus. E eu, por incrível que pareça, nessa última temporada não acompanho o campeonato italiano. Então eu não posso chegar e falar para vocês. Eu sei que ele não vive o melhor dos seus momentos. Mas ainda assim, por exemplo, numa Copa do Mundo, eu achei que a participação dele enquanto ele não se lesionou era boa. Outra coisa é a questão das lesões, né? Ele vem se lesionando bastante, também tem que ver isso. Seria um plano A? Tá. A galera agora tá falando do Alex Telles, que eu acho difícil porque tá jogando no time do Cristiano Ronaldo. Eu acho difícil. Eu teria que mapear, a gente teria que se aprofundar um pouco mais, mas eu colocaria o Juninho Capixaba aí como uma terceira ou quarta opção. Por quê? Porque eu não me passa a confiança de que viria para ser titular. E o Ayrton Lucas também não me passa a confiança de que pode assumir a vaga titular inquestionável. Então, a gente pode ter o mesmo problema. A única problema que vai diferenciar do Felipe Luiz é que são 2 jogadores novos e que a tendência é que eles estejam sempre aptos a jogar. Mas nenhum passa a confiança. Tem o Vinha também. Eu vou ser bem esse sincero, que eu ia falar. Esse é o Mas cara que eu contrataria. posso falar uma parada pra tu? Eu vi a época do Vinha. O Piquerez é muito melhor do que ele. Entendeu? Só para assim, elencar 2 jogadores que passaram pelo Palmeiras. Eu acho o Piquerez bem melhor do que ele. Mas eu acho que também é um lateral que teoricamente viria para ser titular. Mas é aquele negócio de novo. Vocês estão preparados para o estilo do Vinha? O Vinha não é lateral de linha de fundo. Vocês estão preparados? Porque vocês abriram a sessão para o Felipe Luiz. Mas vocês metiam o pau no René. Né? René, apesar que o René também, eu vou defender o René. Não. Que é foda, minha. Por 2023, tu quer meter essa frase? Mais de característica, mas o René não dá nem para falar nada.